dar sequência aí ao nosso conteúdo, falando um pouco sobre a questão do vetor deslocamento. Perceba, a gente já falou um pouquinho sobre isso. O vetor deslocamento leva-se em relação diretamente à variação do espaço. A variação do espaço ela é maior do que o próprio vetor deslocamento. A gente pode deslocar de uma forma totalmente diferente, como se fosse a distanciamento de um mapa em linha reta, por exemplo, tá? Se a gente fosse para as nossas casas, para o colégio em linha reta, a gente chegaria no menor espaço de tempo, certo? Fazendo um deslocamento vetorial do que um deslocamento, uma variação de espaço comum, certo? Então, a velocidade vetorial média, a gente já sabe como é que a gente calcula uma velocidade de normal, de um movimento de um móvel qualquer. Quando a gente tem a velocidade vetorial média de um objeto, tá? A gente calcula o deslocamento desse móvel com a variação do tempo. Ou seja, é um vetor que possui direção e sentido do vetor deslocamento, cujo módulo, ou seja, o seu tamanho é dado pelo vetor deslocamento dividido por o tempo. Então, se o trajetório é curvilínea, o módulo da distância ele é menor que o ΔS, a variação do espaço, certo? E a velocidade vetorial média ela é menor que a velocidade média comum. E quando a trajetória é retilínea, tá? A distância e o módulo de deslocamento é o mesmo e a velocidade, o módulo da velocidade é igual ao módulo ou igual à velocidade média, certo? A velocidade vetorial ela permanece sempre constante, tá? Se a trajetória for retilínea, a direção e sentido também vão ser constantes, ok? A gente vai estar passando mais alguns exercícios, mas ainda quero tocar um ponto aqui nas chamadas acelerações vetoriais. A variação da velocidade escalar ela é medida com a aceleração escalar alfa, tá? De modo havendo variação na velocidade vetorial, a aceleração. Então mudou a velocidade, variou a velocidade e a gente tem uma aceleração vetorial. No entanto, a velocidade pode variar em módulo e em direção. Por isso, a aceleração vetorial ela é composta por duas acelerações. Quando a variação do módulo da velocidade, certo? Associamos a aceleração vetorial, denomina aceleração tangencial, certo? Quando ela está mais ou menos associada à velocidade, módulo da velocidade e aceleração vetorial. A variação da direção da velocidade associamos à aceleração vetorial, denominada aceleração centrípeta, que é a normal ou radial. Essa aceleração tangencial ela indica apenas a variação do módulo e, obviamente, o sentido da velocidade vetorial v. As características são aquelas três que a gente conhece: módulo, direção e sentido. O módulo ele é igual à aceleração escalar, certo? A direção é uma tangente à trajetória e que cabe à posição do móvel. Sentido igual ao de v se o movimento for acelerado, ou o contrário de v se ele for retardado. É evidente que a aceleração tangencial é nula em qualquer movimento uniforme, pois neste o módulo vetorial ele é constante. Então, ó, a velocidade vetorial e a velocidade comum são constantes. A aceleração tangencial é zero e a aceleração escalar também é zero quando eu tenho um movimento uniforme, porque não aumento nem diminuo a velocidade. Como o próprio nome já diz, é um movimento uniforme, é único. Está, ó, uniformizado com a sequência. No movimento uniformemente variado, tá? Essa aceleração tem módulo constante, certo? E seu sentido coincide com ou não com o da velocidade, certo? Posso ter acelerado, posso ter retardado. Eu posso ter uma aceleração tangencial que é constante, diferente de zero, e a velocidade faz aumentar. Se eu tenho um impulso constante, o que acontece? Essa aceleração ela acaba aumentando. Como a gente viu no movimento uniformemente variado,
essa aceleração ela torna-se nula, porque se ele está lá a 20 metros por segundo, ele vai continuar a vida toda por 20 metros por segundo. Agora, se você tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, a tendência da velocidade ela ir aumentando com o passar do tempo. A gente tem uma aceleração pequena, temos a aceleração que vai aumentando esse fluxo aqui de acordo com o passar do tempo. Tá? Essa é a diferença entre o uniforme e uniformemente variado. Opa, passei um pouquinho. Então, a mesma coisa ao contrário. Se eu tô como se fosse, imagine aí, alguém está indo e você está puxando uma corda atrás dele. Está fazendo uma aceleração negativa. Então, a tendência dessa velocidade que estava grande aqui, ela diminua, e se ele tiver força, vai conseguir deixá-la nula. Certo? A mesma coisa aqui, aceleração, tá? Tangencial. E aí vai se passando o tempo e ela vai diminuindo. Certo? A aceleração centrípeta indica apenas uma variação da direção da velocidade vetorial. As características são: o módulo é dado pela fórmula aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado dividido por raio, certo? Onde V é a velocidade e R é o raio da curvatura da trajetória. Então já sabe que é a trajetória curvilínea, tá? Direção ela é normal à trajetória em cada posição do móvel e o sentido orientado para o centro de curvatura da trajetória. Então ocorreu algum fato errado aí nesse sentido, um fato diferente em relação à aceleração tangencial. A gente tinha uma aceleração retilínea ou até diferenciada, mas aqui eu tenho orientado para o centro da curvatura da trajetória. Esse é o sentido sempre, ela vai em encontro ao centro. Geralmente a gente tem aceleração centrípeta em movimentos circulares, que a gente vai ver ao próximo conteúdo. Mas aqui, movimento retilíneo, a direção é constante. Particularmente o movimento circular uniforme, certo? A aceleração está orientada para o centro da trajetória. Por mais que você faça um movimento, essa aceleração está direcionada ao centro, sempre. Não vai mudar isso. A aceleração resultante, se a velocidade vetorial v varia em módulo, em tamanho e em direção, existem duas escalações vetoriais, a tangencial e a centrípeta também. Tá? A aceleração resultante do movimento é a variação vetorial das duas acelerações, seja a centrípeta e a tangencial. Certo? Como os vetores A e C, aceleração tangencial, aceleração centrípeta, possuem direções ortogonais, o módulo é dado através do teorema de Pitágoras. Sempre. Ok? Então, mais ou menos isso aí. Qualquer dúvida, comentários. Um abraço e até lá.